Olá, queridos do nosso programa Sem Filtro. Que bom tê-los aqui novamente nesse nosso encontro semanal. E para quem ainda não sabe, o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, no canal 33 da TV Atualidade, para assinantes da Tubarão. Mas caso você não seja ainda assinante, pode assistir ao programa no YouTube, porque de forma simultânea ele vai ao ar através do canal 33 e também nas redes sociais. Então não tem desculpa para perder os nossos programas e a gente vai ficar muito feliz de contar com a audiência e a participação de vocês. E como já é de praxe, todas as semanas a gente tem uma pessoa especial que vem bater um papo conosco e hoje, não diferente das outras edições, nós temos aqui o nosso amigo, o Edmar Silva, o mais conhecido como Graxa, aqui no nosso município e também nos municípios vizinhos, visto que ele é um atleta que ele anda por aí, literalmente, ele gasta a roda de bicicleta, né, Graxa? E o Graxa vai conversar conosco sobre a atividade que ele desenvolve, sobre a representação importante que ele faz do nosso município através do esporte, que é o ciclismo, e conversar um pouquinho para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dessa figura querida, esse nosso amigo aqui da cidade de Butiá. Então seja bem-vindo, Graxa, se sinta à vontade conosco e a gente espera que hoje tu possa conversar e revelar um pouco mais da tua atividade aqui no município e há quanto tempo tu vem fazendo praticando o teu esporte, como é que começou a vida do Graxa ciclista aqui em Butiá. Boa noite a todos em primeiro lugar, né? Quero agradecer o espaço aqui também, né? E o convite, né? E olha, eu na verdade eu tinha um problema de saúde, né? Convulsões que eu tinha com desde guri e foi um pouco faltou tratamento na época, né? E aí eu fui piorando, dando mais forte e eu tive que praticar um esporte para, né, me dedicar, para gastar energia, porque as convulsões tinham a ver um pouco com energia, com gastar, né, fazer força. E aí eu me adaptei com a bike, com o ciclismo, né? Só que eu não sou competitivo, eu sou o que eu gosto de fazer é o cicloturismo, que eu comecei a fazer mesmo foi o cicloturismo, né? Eu gosto muito de participar de eventos em algumas cidades. Eu também gosto de fazer o Audax. O Audax começou em 2004. O Audax é uma competição, O Audax né? é uma competição, mas é uma competição, como é que se explica? É autorresistência, né? Eles determinam tantos quilômetros, tem que ser autossuficiente, né? Propulsão humana. Tem metas, né? para Tem metas, é isso. Na verdade, o Audax chegou no Brasil em 2003, né? E no Rio de Janeiro, em São Paulo. Depois, em 2004, ele começou em alguns outros estados, inclusive no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul foi dia 13 de março de 2004. Né? E eu estava no Carbomoto ali, o pessoal me explica, foi uma semana antes de começar, né? Era 4, 5, 6 o Carbomoto de 2004. E aí eu me inteirei do Audax e era 200 km em 13 horas e meia, né? 13 horas e 30. Aí eu pensei, bom, fica parecido com o cicloturismo que eu faço, né? Eu costumo fazer 200 km em 12 horas, 10, né? É a minha meta sempre, né? E aí vou encarar. Fui lá, encarei, achei maravilhoso, porque é uma competição que não é contra ninguém, a gente pode ajudar outros atletas e vice-versa também receber. Quem né? promove o Audax? O Audax ele é francês, né? É o Audax Paris, né? Que eles fazem, que seria a Copa do Mundo a cada 4 anos, né? Que é lá na Torre Eiffel, em Paris. Na verdade é 200 km em 13 horas e meia, 300 em 20 horas, 427 horas, 600 em 40 horas, 1000 km em 75 horas e a tão sonhada, que é a da França mesmo, é 1.200 km em 90 horas. Essa eu nunca consegui por causa do lado financeiro, é muita grana, né? Para mim é muita grana, né? Mas eu me classifiquei 4 vezes para correr lá e não consegui, né? Êxito, né? De poder ir, mas consegui me classificar, né? Mas te superaste, né? Isso que foi sim, interessante. Claro, imagina, né? Comecei com nada, só que daí os últimos 10 anos, assim, ficou muito caro, né? Também tudo, né? Uma inscrição. Hoje para correr, dependendo de uma prova, onde for, é 400, 500 reais, né? Uma inscrição, aí tem mais treinamento, tem mais hotel, equipamento da bike. A bike também
um equipamento que faz diferença também, né? No treinamento, tudo faz diferença, né? Então... E Graxa, para quem está nos assistindo e já te viu por aí pedalando, tu tens umas bicicletas diferentonas também, né? Exato. Fala um pouco sobre isso. Exato. A bicicleta é minha carteira de identidade, tá? Existe a reclinada que eu adquiri ela em agosto de 2004, dia 25 de agosto de 2004. Eu me dei de presente. Meu aniversário é dia 10 de agosto. Eu me encantei com a bicicleta, conheci ela em São Paulo, quando eu fui competir, do Pedro Zóio, que é do Rio de Janeiro, né? Eu pensei, essa bike é o ideal para o meu cicloturismo, né? E fui de atrás e consegui, né? Eu morava com a família, eles me ajudaram, sempre tive bastante apoio, assim, né? Em termos, né? Mas conseguia. E aí comecei a viajar com ela, a participar das provas também, que tudo tem um tempo, às vezes dependendo do terreno, se tiver muita subida, muita inclinação, aí ela já muda um pouco para cumprir certas metas, né? E aí eu adquiri a bike, todo mundo me convidava, queria que eu fosse nos eventos por causa da bike também, né? Pelo fato de ir pedalando e voltar, isso encanta o pessoal, gostam, né? Entendeu? E eu também me sinto o melhor, né? Quando a gente faz isso aí, que a gente vai fazer é bom a gente viajar, chegar nos lugares, o pessoal te recepciona. Ter o reconhecimento, isso, né? Exatamente. E a bike reclinada, o bom é que a gente é diferenciado em todos os lugares. Por quê? Quando eu chego numa cidade, muita gente já sabe que eu não sou da cidade pelo fato da bike. Se eu tiver com uma bike convencional, quem está passando por ali só mais um. simplesmente é mais um ciclista. E também tem isso. Meu signo é leão, né? Então eu gosto de aparecer um pouco, tem isso também, né? É vaidoso. Vaidoso, exatamente. Não, mas eu acho que é bacana, até porque não deixa de ser um incentivo à prática, né, da atividade. Exato, foi aí que começou. Porque, em 2004, na verdade eu comecei em 2000 a fazer um cicloturismo para lá, comecei com uma galera de amigos aqui, né? Aí depois a gente teve um problema, que a gente perdeu um amigo ali em General Câmara, infelizmente, né? E aí a galera se espalhou, ficaram com medo e tudo mais. E também a roupa. Antigamente ninguém usava roupa de ciclista, que era o problema de preconceito, né? Hoje todo mundo usa, não tem problema nenhum, eu sempre enfrentei isso aí. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de piada, de interagir com as pessoas, gosto de inventar algumas coisas, né? Improvisar na hora. Então eu sempre levei na esportiva, né? Sem problema, né? Mesmo que a pessoa não tocasse em mim, né? Que também tem isso às vezes, né? A gente tem que levar um pouquinho com... Mas eu não tive problema. Hoje ninguém fala, nem vê, até usam, né? Todo mundo está usando, raramente alguém. Até porque começou também a se divulgar mais a importância, porque a roupa, ela também é questão de segurança, né? Segurança. A roupa, o ciclista mesmo, quanto mais colorido, melhor, principalmente em beiras de BRs, né? Sim. Eu sempre falei para todo mundo, quem me conhece sabe exatamente, motociclista, ciclistas, quem faz cavalgada, usa cavalo na beira de BR. Por favor, pessoal, usem colete refletivo. E colete refletivo na noite, porque a bicicleta está bem iluminada, a moto está bem iluminada, né? O cavalo não tem iluminação, né? Quem anda cavalgando em beira de BR, eu falo por segurança de si próprio e de todos, né? Entendeu? Então, a bicicleta, se eu caio da bicicleta ou sem querer, eu largo a bicicleta e vou pegar alguma coisa e tirar. Se eu estou na BR, eu tiro coisas no meio da BR, se eu vejo. Eu sei que ali eu estou salvando vida, eu sempre fiz isso, né? Já fui criticado por isso, mas já fui várias vezes, né? Me deram parabéns e tudo mais. E eu sei o que eu estou fazendo, né? Até hoje eu faço isso aqui na cidade, quando tem um fio de pendurado, eu vou lá, amarro uma sacolinha. Não é por mim, é para os motoboys. Os motoboys eu ando correndo, eles querem entregar o alimento, né? Não... É para todos, Tu né? falaste em fio pendurado, eu me lembro de uma reportagem que deu há um tempo atrás, eu acho que já faz um mês, em que um rapaz ia numa via em Porto Alegre e tinha um fio telefônico, né? E ele quase se debolou ali, né? Na questão, ele estava trabalhando, né? Então, o quanto é importante as pessoas também terem essa visão, né, de cidadania, que aquele espaço ele vai ser utilizado por outras pessoas, né? Quando eu comecei a pedalar, há 20 anos atrás, na verdade 23 anos atrás, os caminhões na beira da BR ali, os caminhões lenheiros, caía as lenhas direto na BR. O que eu ficava apavorado é o pessoal desviar de um baita pauzão de lenha, de 3, 4 metros, e não parar para tirar, sabendo que não pode vir um motociclista ou alguém, um amigo deles, da família, e, né? Então eu parava minha bicicleta e tirava, que depois fizeram uma lei que não deu muitos acidentes com isso.
Aí agora nunca mais. Com esse jeito que está agora, o jeito deles carregarem a madeira em si, não, é raramente, muito raramente. Até muitas vezes por um próprio acidente. Então, pode assim, até estar bem acondicionado, mas arrebenta. Arrebenta, coisa, claro, né? claro, Ninguém sim. tá ali. Mas antigamente era direto isso aí, né? Não, toda hora tinha, né? Eu saía todo dia para pedalar. Agora, ultimamente, eu parei um pouco de pedalar, diminuí, né? Alguns problemas aí, mas estou resolvendo. É o problema de cavalos em BR, né? Como dentro da cidade é muito perigoso, na BR é muito mais perigoso, por causa da velocidade. E lá eu não posso tirar o cavalo. Se eu tirar o cavalo e vai que deu um acidente na hora, a pessoa pode achar que eu sou o dono do cavalo. E dá um problema comigo, né? Isso, né? Eu não posso me envolver. Eu chamo, às vezes, a brigada, eu jogo competente, não tiro, uns tiram, outros vão lá. Aí eu fico também assim, mas eu gostaria de resolver isso aí, mas nunca consegui. É um problema assim público isso aí, né? Até problema de saúde pública. E até porque também envolve a questão do próprio dono, né, do animal, que tem que se responsabilizar exato, mas se pelo cuidado com os animais. Né? Exato, mas se eu estou indo na BR e um cavalo atravessa a BR e o carro desvia, eu estou ali, o cara me pega. Também tem isso, né? E é um monte de fatores, né? E o próprio bicho também, né? Sim, né? sim. Isso, mas... que não tenha consciência de não estar tem consciência, ali, né? exatamente, né? Voltando um pouquinho ao início, quando tu falaste que não pedala, o teu foco não é competir, embora já tenha participado de algumas atividades. Como é que é esse teu ciclismo de turismo? Cicloturismo. Cicloturismo. Isso. Se eu pudesse assim te perguntar algumas viagens, algumas idas assim que te marcaram, não muito longe, talvez até mais próximas. O que tu sente assim quando tu sai, por exemplo, de Butiá, e que mudanças já são percebidas ao longo da tua trajetória, conforme tu vai avançando? Essa tua pergunta é muito importante. Acho que é bom o pessoal também ficar um pouco, né? Até eu tenho que cuidar o jeito de eu falar, né? Aqui é sem filtro, meu filho, não te preocupe. Por tá isso bom. o nome já é sem filtro. Sem filtro, né? Para as pessoas virem falar sem se preocupar. Mas às vezes eu falo alguma coisa assim que pode gerar magoar. Isso, exatamente. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu me sinto confortável e muito bem quando eu saio fora da cidade para pedalar. Por causa que todo mundo me recepciona, todo mundo quer saber quem é. Todo mundo, com esse tempo que eu estou pedalando, mais de 20 anos, todo mundo já sabe quem eu sou, já ouviu falar em mim, entendeu? Eu tenho um ratinho, que é o mascote da bicicleta, que viaja muito comigo, que o pessoal lembra até hoje. Agora com essa saída, com essa pergunta, qual é que me marcou? Em 2019 eu fui com um amigo aqui de Butiá, a Camaquã. Ele queria ir visitar a família, pedalando, se organizando e fomos. Aí pedalando, chegamos na 116, paramos ali perto de Barra do Ribeiro, na entrada na 116, né, para tomar um lanche. Nas cucas? Isso. Estou eu tomando um lanche ali, o rapaz também, né, interagindo, né. Aí daqui a pouco encosta um cidadão de moto. Aí achou legal a bicicleta, ficou ali conversando um pouquinho, né. Tá. Aí ele disse assim, vem cá, antigamente tinha um cara que viajava de moto, de bike, por aí nos encontros de moto, e ele tinha um ratinho. E eu fazia 4 anos que eu tinha parado, na verdade, 4 anos que eu fiz uma cirurgia de epilepsia, convulsão, e eu estava voltando a pedalar. Então aquilo ali me deu, né, subiu tudo, e eu fiquei quieto, me arrepio até agora ainda, né, fiquei quieto, olhei pro Marcos, que estava comigo, esse meu amigo, e aí eu falei pro rapaz assim, vem cá, tu conhece aquela música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu. Eu falei pra ele, cara. Aí o cara me abraçou, sabe? Nós interagimos, você me deu sabe? Aquilo ali pra mim foi positivo, até porque tinha uma pessoa daqui de Butiá que estava vivenciando aquilo ali, tá entendendo? Bacana, aquilo ali dá uma energia pra gente que não imagina. O quanto, né? Sem saber, tu tá marcando a vida das pessoas, exatamente. Né? Isso é muito bacana. Exatamente, a história do rato, né? Em 2005, quando eu comecei a viajar com o rato, e nos encontros de moto, aniversário de cidade, tudo, eu fui para o Uruguai no Imelo, né? Era o primeiro encontro de moto de Alegrete, 2005, e Melo era no começo de novembro, né, em Melo, dentro do Uruguai, e eu fui para fazer a volta, Melo, encontro de moto de Melo, saí lá para Santo Livramento para ir para Alegrete, matar o final de semana, a semana ali para chegar, né, tudo pedalando.
Quando eu cheguei em Jaguarão, não me deixaram entrar porque estava a tosa matando gado, né? Aquele ano, né? Sim. Não me deixaram por causa do rato, não tinha vacina e toda aquela história toda, né? A burocracia, né? Não me deixaram entrar. Tá. Aí marcou, voltei para Pelotas, depois fui para Bagé, no outro dia fui para Santana Livramento, no outro dia foi a Rosário, para chegar quinta-feira lá em Alegrete. Aí tá, participei do evento, tudo mais, em Alegrete, primeiro encontro de moto deles, né? Desci a 290 e vim para casa. Ok. Agora, há alguns anos, eu fui e depois, outros anos, eu fiz de novo a volta, né? Só que daí eu fui a Taquarembó, fui em vários lugares dentro do Uruguai, no mesmo encontro de moto. Sempre fazendo 2 ou 3 na passagem, né? Aí peguei, eu estava em Santo Livramento. E aí um rapaz pegou e me encontrou e relembrou toda a história minha. Porque eu contava, eu queria ter ido a tal lugar, né? Não consegui. Por isso eu estou aqui hoje, por que eu estava naquela cidade? E o cara me reconheceu, por causa da bicicleta. Ele parou, né? O Jacob é o nome do cara, ele é de Santana do Livramento. Ele parou, ele viajava muito de moto por aí tudo, e lembrou de mim por causa da bicicleta. Então isso é muito bom, eu me sinto maravilhoso. Quando eu terminei de fazer minha cirurgia, eu fiquei 5 meses parado, mobilizado. Primeira coisa que eu tive que fazer para me sentir bem e caminhar na beira da BR, para ver carro, ver gente, para voltar assim. Isso é bom. Bacana. E é terapêutico para ti. A bicicleta para ti significa mais do que... tudo. Eu não tenho carro, né, pessoal? Nunca pude ter, assim, para dirigir. Depois agora já posso. Eu fiz a cirurgia, estou bem, né? Estou me controlando, estou vendo que antigamente eu sabia que eu não podia, não sabia quando dava convulsões, né? Daqui a pouco estava nervoso, dava e é uma coisa assim que não tinha controle de si, né? Agora eu estou bem, não me dá mais, eu sinto muita dor de cabeça às vezes. Tirei o hipocampo, né? O hipocampo lá direito eu não tenho. E isso não prejudicou tuas atividades? Não. Eu só assim, me esqueci de muita coisa. Apagou nome, pessoal. Eu não consigo marcar nome de pessoas. Incrível, né? Números eu sou muito bom, matemática eu fui. Parece que melhorou mais ainda, né? Essa tua cirurgia deve ter sido uma cirurgia longa, né? É, uma cirurgia longa. Pelo que eles mostraram, eles tiraram o tampão aqui, né? E olharam, o hipocampo não, ele se encolheu. No momento que ele se encolheu, o outro pulsando, ele empurrava e dava as crises. Aí os fiozinhos se encolhiam. Dava o contato, curto-circuito. O curto-circuito, isso, por isso que eu sou elétrico. Aí peguei, aí é emocionante, bem o troço, né? O cara mexendo no crânio da gente, né? Eu quase fico parado, pensando, né? Não é fácil. Até hoje foi na PUC, né? Em 2017 eu fiz, dia 28 de setembro de 2017 eu fiz a cirurgia, está fazendo 8 anos. Mas tu estás falando que esqueceste muitas coisas, mas tu tem uma boa memória para datas, especialmente, né? Eu tô vendo aqui que tu faz na tua cronologia, os fatos que tu narra, tu tem sempre as datas, né? Isso é bacana, eu já não tenho tanta essa habilidade mais. É que, como eu não mexo em rede social, né? O pessoal todos me conhece, sabe que a tela do computador, do celular, me cansa muito, que eu não tenho, né, nada. Eu fico com dificuldade disso, né, pessoal? Muito rápido, aí me cansa, aquilo né? Então, o que é? Eu ainda sou do tempo antigo, eu sou do tempo da foto, tirar foto, daqui 5, 10 anos a gente olhar. Então, eu procuro falar nas datas, né? Uma coisa que eu sempre conversei com todo mundo que monta grupos, tudo mais, faz um adesivo. Coloquem no adesivo quando foi fundado e o nome da cidade. Que isso aí, daqui 5, 10, 20 anos a gente olha ali, esse motogrupo, um encontro de carro, ou cavalgada. Porque o que pode ser óbvio naquele momento, para depois não será. Né? Exatamente, mas como é bom a gente olhar assim uma foto bem antiga, isso aqui é ano tal, né? Assim, o motogrupo é igual, o cicloturismo é igual, tudo. Esse grupo, que nem eu, já tenho 23 anos de estrada, né? Entendeu? Só de Audax eu tenho 112 provas e 39 mil quilômetros rodados só nessas 112 provas. Eu tenho certeza que vocês já imaginaram, né, o quanto de histórias o Graxa tem para nos contar. E a gente agora vai ter que fazer uma pequena pausa, porque nós temos as mensagens dos nossos patrocinadores. Mas a gente já volta com mais história interessante, conhecendo um pouquinho mais do Edmar aqui no nosso Sem Filtro. Voltem conosco. Estamos de volta no nosso segundo bloco e continuamos aqui conversando com o Graxa. E Graxa, vamos conversar um pouquinho também para as pessoas
que estamos assistindo e pensam assim, ó, bom, então eu vou pegar minha bicicleta e vou sair também por aí pedalando, porque olha o que o Graxa já fez, né? Já foi a vários lugares, mas não é tão simples assim, né? Para as pessoas que desejam praticar um esporte como o ciclismo, há algumas coisas a serem consideradas, né, Edmar? E o que tu daria assim como conselho para um jovem, daqui a pouco que está nos assistindo, porque o bom dos nossos programas também, como a gente conversa com diferentes tipos de pessoas, mas mais diferentes tipos de atividade, é que daqui a pouco a gente pode estar estimulando alguém para dar continuidade a isso, né? Isso é importante. Então vamos supor que alguém esteja interessado em começar a participar de atividades assim envolvendo o ciclismo, o que tu aconselharia? O conselho que eu dou, se for na parte do ciclismo mesmo, ver a bike bem arrumadinha, né? Tá boa de freio, porque assim, ó, o trânsito é muito perigoso. O que eu converso com vários motoristas, né? Sempre liga o pisco, dá o sinal. E o ciclista também, anda sempre na mão correta, que a mão correta é o mesmo do trânsito, né? Respeita os motoristas, dá o lado. Às vezes é bom o ciclista dar o ladinho, esperar um pouquinho, o motorista se liga. E aqui em Butiá mesmo tem a pontezinha ali perto saindo da Leandro de Almeida, que muitos motoristas querem sair de ré do mercadinho e não conseguem. Eu paro, né, deixo ele sair. Depois eu sei que ele vai me respeitar pro resto da vida, entendeu? Eu e todos os ciclistas, que ele vai fazer para sempre. Mas só para não te interromper, que depois eu esqueço, mas o ciclista, ele tem... Que andar na mão certa. Não, e ele tem que ser respeitado como qualquer outro veículo. Como qualquer outro veículo, né? é uma propulsão se humana. Se não tem a pista de ciclismo, ele tem que ocupar a pista normal. A regra é simples, né? Bem que muitos motoristas não entendem isso aí. Pois é, e por isso isso é complicado. Eu já bati de frente com alguns motoristas, né? Que nem um motorista de um caminhão um dia, isso tá passando numa ponte, não sei o quê. Não, se eu estou passando na ponte, se eu chegar numa ponte, um exemplo, eu não vou chegar, o carro está vindo ali, o caminhão, eu pai subir a ponte. Claro que isso o ciclista é errado, né? Isso é dentro da cidade, em qualquer lugar. O que acontece? Olha para trás, né? Viabiliza. Se o carro vem vindo, espera. Se ele está vindo longe, aí tu já sobe, por isso, né? Já sobe para ele ir dando tempo de segurar, o motorista segurar o carro, o caminhão e respeitar quem está na frente, né? Entendeu? Não interessa se ele é maior, se ele é mais rápido e tudo mais. Os maiores protegem os menores, mas não quer dizer que o ciclista também vai, né, ultrapassar esse limite aí, né? E nem que o ciclista tenha que recuar. Não. Isso porque vem o automóvel. Exatamente. Muito motorista pensa que o ciclista tem que sair. Não, senhor. Entendeu? Isso está errado. Desde que esteja na mesma mão. E o ciclista também tem que entender que ele tem que andar na mão correta, porque muitas vezes o que acontece? O ciclista anda no contramão, alguns, né, que irritam o motorista, porque para o motorista não bater, ele tem que parar. Às vezes contramão, né? Ele tem que parar. E aí no momento que o motorista para o ciclista, ele se irrita, até com certa razão, né? Mas se ele estiver indo, o ciclista indo na mesma mão e tudo, o motorista fica um pouquinho bravo, ele segura e tudo mais, que ele não tem que ficar bravo, mas fica, né? Segura, mas está indo, não para. E é a lei do quem está na frente e o menor, né? Entendeu agora? Isso eu sei, porque isso dá muita confusão, né? Porque, na verdade, a bicicleta é um meio de transporte, está usando a via conforme... Chegou primeiro que o carro, a bicicleta é primeiro que o carro, né? Que nem algumas cidades que eu já tive aí que estão proibindo carroça, porque carroça foi o primeiro meio de transporte de todo mundo, de mercadoria e tudo mais. Carro veio depois. Acho que as carroças seria mais pela questão, não sei, imagino, pela questão da tração animal, né? Sim, mas porque às vezes o pessoal abusa e coloca super peso. Não, né? mas isso está certo, mas daí é outra questão. Sim. Nós estamos falando da mobilidade, né? De ir e vir, que muitos dependem da carroça para fazer entrega, mercado, tudo, né? A bicicleta também, que nem nós estamos falando, o carro veio depois, né? Mas vamos falar um pouquinho de trânsito, saindo um pouquinho da bicicleta. Saindo não total, porque a bicicleta usa o trânsito. Mas uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas não estão preparadas para andar no trânsito. Reclama-se muito dos direitos, mas fala-se pouco dos deveres. É o que eu acabei de falar agora. O ciclista não tem que andar contramão. Ele tem que andar na mão certa.
Tem gente que eu ando contramão porque eu estou enxergando o carro, se der qualquer coisa eu tenho que saltar, eu salto, dá tempo. E na né? BR, tu usavas o acostamento? Na BR o ciclista tem que andar no acostamento. A lei é essa, mas vamos e viemos. Tem lugar que não tem acostamento. Vou dar um exemplo aqui na volta. Tu vai daqui para Minas do Leão, chega na Charrua, o buraco é desse tamanho no acostamento que tem que andar na linha branca. Né? O que é a linha branca? Mas não vai andar na linha branca quando está vindo o carro na hora. O carro está vindo lá atrás, que eu acabei de falar antes, já vai indo ali para ele ter uma sinalizado. Se for na noite, anda sinalizado, né? Não tem como o carro saber que tem alguém na linha branca, né? Porque é a vez de cada um de passar primeiro, né? Então é isso aí. Se estiver andando no meio do acostamento e pega um buraco daquele, aí dá um acidente e o ciclista cai em cima da BR. Né? Aí sim, né? E essa é outra questão, né? Aquele sachão olho de gato que botaram na descida da Copel, que vem de Minas do Leão para Butiá, é um perigo constante para os ciclistas, né? Botaram atravessado assim ainda, não botaram assim, né? Eles botaram, né, meio quase em linha reta, atravessando assim. Aquilo ali é muito perigoso para o ciclista, né? Não, e até para os carros, tudo. Tem cuidado. Pode estourar um pneu e tudo, e o ciclista ele dá um tombo, né? Se estiver molhado então, que agora no inverno e dia de chuva, como se diz, né? No inverno está sendo molhado aquilo ali, né? Desliza, é um plástico aquilo ali, né? É um acidente, né? Edmar, tu já sofreste furto das tuas bikes? Ou não? Não, há muitos anos atrás, em 2005... Porque são tão diferenciadas, a gente tem que ter um cuidado também. Não, eu tive uma mountain bike, minha primeira, né? Que me roubaram, eu tive um problema aí também, né? Aí depois recuperei o quadro, mas foi uma burocracia para conseguir, como sempre, né? Eu achei ela. Mas as peças, o equipamento que eu tinha preparado ela para o Audax na época, né? Isso, já fui roubado, aí tive que montar outra. E as bikes diferenciadas nunca mexeram, graças a Deus. Eu tenho que cuidar de sinalizador, farol. Eu já tive problemas em mercados aqui que a gente chega no mercado, só não vou citar nome, né? O bicicletário é lá em tal lugar. O bicicletário, a bicicleta tem que estar onde eu esteja enxergando. Não adianta botar no bicicletário lá e alguém me roubar um farol, um sinalizador, ou se não roubar quebra, né? Que muita gente não consegue, eu prendo de frente, né? E aí me dá um prejuízo, né? Tem tudo isso aí, né? A minha bicicleta tem que ser, né? É que nem quando eu vou participar de um evento com a bike reclinada, qualquer outra bike que o rato esteja junto. A bicicleta tem que estar junto comigo, né? Faz parte do kit. Como né? é o nome do teu rato? Jubilau, isso. O Jubilau. É a quarta geração. Ele vai numa gaiola? Ele vai num alçapãozinho pequenininho, né? A caminha dele fica bem fofinha, porque dá uma tritinha ali, bem tranquilo. E ele não sai da bicicleta. Eu abro a gaiola e ele não sai. Ele fica ali dentro. Acostumou. Acostumou e é ali. E isso é bom, né? A segurança. O que eu faço para ele fazer um exercício? Eu tiro ele do alçapão ali, fecho o alçapão para ele caminhar um pouco pela bike. E aí, né? Aí a gurizada fica louco, o pessoal tira foto, tudo. Eu, muitas vezes, nem pergunto quem sou eu. É o rato. Então isso... mas tu que pensa, porque lembra que no bloco anterior tu contou daquele senhor que não esqueceu de ti por causa do Não, mas eu quero dizer que não me convida para tirar foto. Só tiro foto não lá. Convidavam, Graça, porque hoje tu estás em rede estadual, né? Hoje tu tá aqui no programa da TV Atualidade, agora vamos começar a te pedir foto, rapaz. Olha aí, aguenta, né? Mas voltando a falar ainda sobre a bicicleta, que eu particularmente gosto muito, e a gente já teve bem mais, né? O uso da bicicleta já foi bem mais praticado. Eu lembro que eu na infância era um presente dos meus sonhos e meu irmão queria uma bicicleta e eu também, e ganhamos os dois, e eu não ganhei uma bicicleta de menina, eu ganhei uma Tigrão também, que na época tinha uma Tigrão, que ela era o pneu da frente, era menor, e eu me achava. Né? E tinha uma gurizada, todos da rua tinham bicicleta, então era uma farra, era todo dia a gente tinha uma programação diferente, aqueles passeios assim curtos, né, sobre os olhares dos nossos pais, mas nós tínhamos um incentivo à prática, né? Isso. Na época não tinha isso aqui, exatamente. Né? E a gente fazia muita atividade, já naquele lúdico da bicicleta tinha atividade física. Isso se perdeu, né? Pouco, infelizmente. Antigamente tinha muito passeio ciclista das escolas, né? Que nem tinha o torneio de futebol, agora tinha... Enfeitava essas bicicletas para passeio, né? Para participar de eventos que nem o 20 de setembro, aquelas coisas, tudo tinha, Semana né? da Pátria. O aniversário do município, aquelas coisas, né?
Tu falaste muito bem no fim, a gente não concluiu para quem quer começar agora o ciclismo, sim, né? mas vamos lá, continuamos. É uma mistura de conversa, né? Hoje para o cara começar e tudo mais, arruma bike, seja boa de freio, bem iluminado, sair na noite para saber de comentar, usa um colete refletivo, mesmo que vai andar de moto, bota um colete refletivo, tá? Ah, praticar 20, 30 quilômetros, o máximo, né? Sempre avisar onde vai e que hora vai chegar, se der algum problema, alguém ir atrás, porque o trânsito é muito perigoso, às vezes as pessoas sacaneiam também, né? Que é o que tem medo, antigamente não tinha isso aí, que entra no teu assunto, né? Sim. Outra coisa, hoje também não incentiva muito a gurizada de ir pro colégio e voltar de bicicleta, essas ruas cheias de brita. Como é que vai andar de bicicleta numa rua cheia de brita? Que daí já é problema municipal, de administração, né? Entendeu? Porque antes a gurizada ia e voltava pro colégio, agora com as ruas cheias de brita não consegue sair, nem eu consigo andar, dependendo da minha bicicleta, Caloi 10, que é o pneuzinho bem fininho, não anda. Não, né? e é a brita, é a questão do trânsito, respeito do ao trânsito, tá? também, Essa é a imagina, questão, né? essa é a Uma questão. criança voltada à escola com um doido andando Exatamente. Por exemplo, aqui em Butiá nós estamos com duas vezes muito perigosas, na verdade três, mas duas. 15. A 15 seria em terceiro lugar, eu vou dizer porque em terceiro lugar. Em primeiro lugar, a perimetral muito movimentada, tem gente que anda 80 por hora na perimetral, tá bom? Em segundo lugar, que agora ficou, era a 15, ficou a Rua do Comércio. A Rua do Comércio a gente está andando de bike ali, um abre o carro, que eu não posso andar junto com a porta do carro, né? Eu ando um pouquinho ali, os caras andam a milhão ali, entendeu? Muito perigoso, né? E aí em terceiro é a 15. A 15 é muito perigosa, por causa que o ciclista tem que andar na roda esquerda do carro, andar na mão certa, mas na roda do lado esquerdo do carro, porque se andar na direita, quem entra naquele cruzamento entra já com a frente em cima da pista, né? Em cima da 15 já entra ali, eles não esperam, ou até para eles olharem e aí dá um acidente. Dá muitas vezes, né? Pode pegar, né? Então eu já ando sempre na esquerda, né? Na roda esquerda, que irrita um pouco os motoristas que vêm atrás. Porque eles acho que a gente está no meio da pista. Não, eu estou me prevenindo do acidente. A Piratini, eu desço a Piratini no lugar dos carros. Porque se eu der o lado na Piratini para um carro e um abre a porta, ele dá um acidente, né? O Graxa está tocando uma questão importante e vocês que estão nos assistindo também reflitam sobre isso. Lugar de trânsito não é lugar de motorista nervosinho, tá? Isso. Vamos ter um pouco mais de calma, porque esse tipo de sentimento com o volante não combina muito bem, porque se tu tá com pressa, sai um pouquinho mais cedo, né? Porque a organização é tua, né? Isso, a pressa todos. é tua, como não a de gente todos, diz. Então cada um tem o seu tempo, assim como tem aquele motorista mais ágil e que tem um arrojo maior na ultrapassagem, tem o mais prudente que não é esse o seu ritmo. E tudo bem, nem por isso eu vou me irritar, né? Porque o que tem dado de morte por causa de brigas no trânsito Também. não é nem tanta questão de acidentes nos veículos, mas pelo enfrentamento das pessoas. Né? Muito bem colocado, Leite. Um tempo atrás, aqui acho que uns 4 meses atrás, eu paro na faixa de segurança para pedestre, que é o correto do ciclista fazer também. Ultimamente eu tenho pensado. Por que pensado? Eu vou dizer para vocês. Muitas vezes eu vejo o pedestre lá querendo atravessar, ou está vindo para atravessar, eu vou segurando a bike, e ele já sentiu que eu vou parar, ou que eu parei, e atravessa. Quando ele atravessa, o apressadinho aqui me ultrapassa de carro, quase pega o pedestre no meio. Então eu não estou protegendo o pedestre, eu estou colocando ele em risco. O que aconteceu um dia? Tá? Essa aí é uma das cenas que eu estou parando de parar na parte de segurança. Alguns pedestres para proteger eles até, tá certo? O que aconteceu? Eu parei na frente da cafeteria, né? Hoje o motorista é motorista da educação aqui, tá? Tudo bem, então não vou citar nome. Eu parei na parte de segurança e ele parou no carro atrás aqui, parei, o pedestre passou. O correto do motorista esperar o pedestre atravessar toda. Essa é a regra. Se alguém assobia ou ele esquece alguma coisa de volta e o carro está andando, eu tenho favor de motorista andando e o pedestre atravessando, não faz isso, por favor. Eu esperei o pedestre atravessar todo. Depois que o pedestre atravessou, o cara me chamou na buzina, né? E eu esperando o pedestre atravessar, né? Ele me chamou na buzina.
Quando ele passou por mim, daí eu dei o ladinho para ele, nós arrancamos, eu dei o ladinho, ele me rabetou com o carro, que dá esse estresse para lá, entendeu? Depois eu encontrei ele de a pé e nós tivemos um atrito assim, por causa disso aí. E ele até, né, subiu o touro, eu também subi, né, eu estava na minha razão, eu pensando que estava na minha razão. Os dois sem filtro? Para não acontecer de novo, que isso, pô, né, eu tô na frente, ele tem que me esperar, né. Isso né? É a coisa mais, assim... Eu não posso ser educado com pedestre por causa que o motorista me aprende. O que é isso, né, não é assim que funciona. E quando a gente fala em trânsito, fala também em postura de pedestre, que é uma outra coisa que a gente precisa também, vamos aproveitar o espaço que a gente está conversando. Falaste há pouco tempo, também tem os deveres dele. O pedestre também precisa estar consciente de que ele faz parte de um sistema, que ele está usando o ambiente ali e compartilhando aquele ambiente, e que não é por ser pedestre que ele vai ter prerrogativa de fazer coisas erradas, né? Porque o carro... Eu levei uma multa uma vez, e foi a primeira da minha vida e a única, porque eu já vinha contornando e tinha uma faixa de segurança, só que eu já vinha contornando. E a pessoa atravessou, eu quase na faixa. Se eu parasse, o que vinha bateria em mim. Tem que cuidar isso aí, né? Então, o que eu fiz? Eu não parei, aí o pedestre deu uma seguradinha e eu fui. Levei uma multa, a justificativa por eu não ter dado a preferência para o pedestre. Eu sei, o pedestre sempre tem razão, mas também ali faltou um pouco de bom senso do pedestre, de perceber que eu já vinha num andamento e que seria pior parar ali naquele momento. Mas é que nessa coisa, quando a gente não tem aquela consciência do coletivo, a gente tira a culpa da gente e joga a culpa no outro, só que daí acontecem as coisas. Acontece. Né? Mas o pedestre também tem que se ligar, e o motorista, eu tenho medo, né? Assim, ó, são duas coisas. Muitas vezes os pedestres atravessam a rua mexendo no celular, tá certo? Outra coisa, ando com crianças junto, vejo atravessar na faixa de segurança para a criança aprender, para saber o que é aquela faixa de segurança ali, eles atravessam em qualquer lugar. Aqui, ou então a criança, ao invés de estar do lado do acostamento, a criança ao lado da onde os veículos isso aí passam. Isso aí é direto, porque é o pedestre que está errando, né? Tá errado aí. Outra coisa também é o pedestre, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, né? Está com problema na perna, quebrado, ou também as pessoas já estão de idade, está caminhando menos velocidade, né? Tudo mais. Atravessa, então, já que estão atravessando a rua, atravessa em linha reta, não atravessa assim, ó, que ele vai atrasando mais o trânsito. Isso irrita também, né? Ele está na razão dele, a gente tem que esperar o tempo dele, mas atravessa aqui, ó, que nem se disse, é um sistema, todo mundo se ajuda, né? Entendeu? Ele atravessa em linha reta, não fica atravessando daqui. Eu fico imaginando agora... E usa a faixa de pedestre, que é o correto, mas nem toda a faixa de pedestre é onde ele precisa atravessar de uma vez, ele não vai lá fazer a volta. Eu entendo ele também, né? Entendeu? As rotatórias também são um problema. A rotatória é um problema, né? É um problema de todos. Às vezes a gente está manobrando, que nem tu falaste há pouco tempo. Quando eu estou fazendo assim, acabar que vem um carro meio rapidinho atrás de mim junto, né? E quando eu vejo está a pessoa lá, eu também não... E eu já estou sabendo, né? Só que eu é fininho, eu desvio para lá ou para cá, eu cruzo pelo pedestre, mas o carro vai pegar ele. Vai pegar ele, que é isso aí que a gente tem medo, né? Tem que cuidar. Eu acredito que todas as cidades estão passando por esse fenômeno que é o aumento do número de veículos, né? Então, cada vez vai ficar mais complicado transitar por aí se a gente não tiver um certo cuidado e algumas noções que muitas vezes nos passam despercebidos até por nem todo mundo é motorista profissional, né? Às vezes nós temos aqueles motoristas de ocasião que precisam sair naquele momento, mas é isso, né? Cuidado acima de tudo. É o que tu falou, há pouco tempo motorista com pressa, muitas vezes eu tenho que ir rápido no centro, ir na minha casa e voltar. O que eu faço? Eu saio correndo mesmo, mas eu estou preparadíssimo para parar qualquer carro atravessar ou sair por causa que ele não tem noção que eu estou a 30, 40 por hora. Ele olha lá, bem vindo o ciclista, dá tempo dele atravessar, né? Que é o que acontece muitas vezes, os carros correndo demais. Tu olha, dá tempo de atravessar, quando vê o carro está cruzando a 70 por hora e eu é igual. Então eu não xingo, jamais vou fazer isso, né? Porque eu sei que eu estou além do limite. O carro olha, ele vai atravessar, porque vem vindo um cara de bicicleta lá, dá tempo dele passar, né? E aí é eu que estou tocando demais. Aí isso também... Que nem tu falasse um pouco tempo. Eu já saio de casa, eu vou rápido atender alguma coisa, porque eu tenho compromisso às vezes.
eu gosto de ler o Butiá Notícias, né? Então o que eu faço? Eu corro 15 dias, eu saio da minha casa, aí sai meio alteradinho, mas eu tô sabendo que eu tenho que parar. E agora Isso, ele vai achar mais um motivo para cuidar do teu horário, que é assistir os programas da TV Atualidade. E a gente vai ter que fazer um intervalo agora e já voltamos no último bloco. Continua conosco. E é chegado o nosso último bloco. A gente sempre diz que é o bloco que é o que eu menos gosto. Por quê? Porque quando a gente já tá muito gostosa a nossa conversa, né? E a gente tem que encerrar o bate-papo, mas é o bate-papo de hoje. Fica o convite, né, Graxa, quando tu quiser vir conversar conosco, contar das tuas andanças, vai nos dar muito prazer, seja sempre bem-vindo. Com certeza. Tá? Vamos conversar um pouquinho. Tu tem outras atividades aqui, o que tu faz? Eu sei que tu trabalha até com reciclagem, é um artista, esses dias me levou lá um trabalho, eu trabalho no centro, a gente é amiga, ele me mostrou lá um trabalhinho que ele tinha feito, eu digo, mas olha só, é habilidoso ainda. E tu tem toda uma preocupação com o meio ambiente também, que eu sei, inclusive nos teus trabalhos de ciclismo, tu panfleteaste uma vez, né? Eu me lembro. Teve também uma época de um movimento grande aqui na cidade, hoje isso ele me lembrou quando fiz o convite a ele para vir aqui, através do Sérgio, de um movimento pela paz de Butiá, que houve em algum tempo atrás aqui, que ele também participou como ciclista. Então ele está sempre engajado, né, nesses movimentos. Quais são as suas outras atividades aqui, além do ciclismo? Eu sempre trabalhei com jardinagem, né? Eu gosto de trabalhar de caseiro, eu gosto de trabalhar com as pessoas, assim, né? Eu gosto de fazer alguma coisa que muda, que dá diferença. Eu gosto de fazer manutenções, só que ultimamente aqui na cidade a gente está tendo um problema, que é as lixeiras, né? Tem vários comércios que eu cuido, eu tenho 36 residências que eu cuido, entre eles 4 são comércios, né? E tem comércio que eu cuido há 20 anos aqui em Butiá. Ainda, estou há 20 anos limpando, fazendo manutenção. O problema do lixo, o pessoal não tem muito costume de colocar o lixo no lugar certo, correto, reciclar, né? As lixeiras são super lotadas muitas vezes e me dá muita mão de obra para me manter o lugar limpo, né? Que é um problema que eu tenho na minha atividade nesse momento, né? Eu cuido para mandar, geralmente eu conservo o pátio limpo, a casa limpa, a frente do comércio limpo, né? Tudo mais. Só com essas lixeiras não é fácil, é um problema público, até de saúde pública também, né? E fazer as pessoas entender, que nem nós estávamos conversando há pouco tempo do motorista, fazer o motorista entender, fazer a pessoa entender que se a lixeira estiver lotada, né? Eu não posso pôr meu lixo ali porque eu estou colocando na frente da casa de alguém, né? Então tem tudo, se eu colocar no chão, vai rasgar, os cachorros vão rasgar, vai estar, né? Demora a trazer, vir recolher o lixo. Se eu colocar no chão, com as lixeiras, o caminhoneiro não desce para tirar o lixo que está no chão, ele tira só da lixeira. Só da lixeira, então não coloca no chão. Leva para casa ou vai em outra lixeira que esteja vazia e deixa o lixo na sua casa, guardado. Que é um problema de saúde pública, isso que eu estou falando de educação também. Isso é educação, em primeiro lugar, né? É isso aí. E eu também gosto de fazer cataventos. A minha casa é lotada de cataventos, né? Eu faço com pazinho de ventilador, né? Faço com roda de bicicleta. As pazinhas do ventilador vai o raio da bicicleta, que tem a ver com a bicicleta, é o raiozinho da bicicleta que segura eles. Todos eles, quem conhece a minha casa ou já ouviu falar, tem um raiozinho, tem alguma coisa de bicicleta sobre isso aí. E a manutenção é magnífica. Eu adoro plantar girassóis, né? Todo mundo me conhece pelos girassóis também, né? Girassol é dinheiro, é vida, é tudo, né? Pra mim, adoro, né? Tem o girassol americano que eu planto, que dá vários no pé, e está sempre conservando. Desde novembro tem girassol. Em alguns lugares que eu planto ainda, né? E na minha casa ainda tem alguns. E demais, agora como munícipe, né? Qual seria assim o teu sonho para Butiá, que tu pudesse ter em termos de vias públicas, em termos de paisagismo? Vamos desenvolver uma ideia aqui, que eu acho importante também a gente conversar sobre isso. Olha, eu estava participando, não tenho ido mais, das sessões da Câmara. Eu ia desde 2011, fiquei 15 anos, 14 anos indo na sessão da Câmara. Eu vi vários legisladores passar por lá, né?
uns são repetitivos ainda, né? A administração que eu venho tocando aqui, mas não, dificilmente captaram alguma coisa. Eu tenho um projeto de pegar alguns lugares e cuidar, fazer manutenção, né? O pé de butiá, tá? Nós aqui em Butiá temos o Butiá Te Acolhe agora, né? Que é um lugar importante para a gurizada que precisa, as famílias precisam. Ali tem um pé de butiá, já pedi para botar iluminação no próprio pé de butiá para iluminar o Butiá Te Acolhe. Já está ali escrito, ó. Butiá, o pé de butiá está ali, bota ali Butiá Te Acolhe. Coloquei catavento lá, esses dias andaram botando fogo, infelizmente, né? Os vândalos, né? Aquilo ali é um trabalho que eu faço gratuito. Adorei a Larissa, o pessoal dali, gostei, interagi com eles, dei flores para eles lá e cuido, mas isso aí, quando a gente não é ouvida, que tu acabou de dizer qual é o meu sonho, né? Quando a gente não é ouvido, desanima, porque aquilo ali aconteceu quase que eu vou desistir, não quero mais também, né? Porque é um trabalho meu, o catavento que eu coloquei lá não foi simplesmente o catavento, ele tem sentimentos meus, né? Quando eu fiz, consegui a fazenda do ventilador, fazer, pintar, cuidar, quando mais colorido, melhor, para gurizar do autismo, né? Já fiz especialmente para eles. Azul, que significa a cor deles. O girassol também tem a ver com o autismo, que vai ter lá, agora eu plantei, né? E aí, essas coisinhas assim. E aí, às vezes, falta o município captar isso aí. Porque o meu sonho é o quê? Ter o pessoal que capta mais isso aí, né? Essas atividades assim. Eu concordo contigo. E quando a gente fala que o município entenda isso, leia-se todos, né? Porque as pessoas ficam muito esperando também só pelo poder público. Só pelo poder público, que não deve fazer. E a gente, como cidadão, assim como o Graxa citou esse exemplo, né? Dessa aproximação lá com o Te Acolhe, com essa colaboração como cidadão, qualquer um de nós pode fazer. Né? Quem mora eu sempre digo que quem mora em frente a uma praça é uma bênção, né? Mas infelizmente andaram acontecendo alguns episódios, especialmente na nossa Praça Verde ali, que denegriu-se o nome da praça, né? E aí não cabe ficar jogando pedra, mas assim, o que eu como morador ali, poderia mudar. O que eu poderia fazer? Ajudar a cuidar também, né? Porque nós somos responsáveis pela nossa cidade. Eu vejo as pessoas, especialmente quando a cidade é turística, elas têm tanto cuidado com a cidade, né? E por que não? Por que não em Butiá, né? Isso. Eu vou dizer para vocês assim, ó. A Academia Popular que está lá, em 2011 eu fui a Santa Cruz do Sul, tirei 12 fotos e larguei na mão de todos os vereadores na época. Era o vereador do Guilherme, Peninha, o Peninha, que era o pai do atual vereador que está agora ali, uma galera, tá? E conseguimos trazer a Academia Popular para cá, né? Foram de atrás dos projetos, como é que é ou não é, trouxeram. A minha ideia era ter colocado aqui na frente do shopping, que era uma quadra de areia e era cheio d'água, ninguém usava. Aí levaram para a Praça Santa Terezinha, tudo bem, até então estava bom, porque lotado de sombra lá. Só que lá ficou enviado, por causa que nem acabou de falar, é um lugar que ficou perigoso, existe ponto de droga, depredam, que tem que ter cuidado, também tem que ter manutenção. Os pais também têm que entender que às vezes levar a criança numa praça é uma coisa, Academia Popular não é para andar pulando e andar, né? Eu fiz um bicicletário lá que é feito de pneu de carro, um pneu do lado do outro, só com um espaçozinho assim. As pessoas nem sabem, estão lá pulando e amassando, porque, né, falta um pouquinho de consciência, né? E as praças hoje também não é todo mundo que tem uma praça na frente da sua casa, porque tem um lado positivo muito bom, mas tem um lado muito negativo, que é o problema da droga, né? Se não for bem cuidada, vira ponto de droga. Isso é uma coisa que eu acho horrível na cidade de Butiá. Infelizmente, né? Isso, aí depredam, porque não tem ninguém usando, não vai ter, só vai ter coisas negativas, né? A gente tem um sonho aí, nem é só para Butiá, né? Um sonho enquanto cidadão, assim, né? E cidadã, que esses jovens eles possam achar uma outra forma, né? De, como tu disseste, tu encontraste no ciclismo, devido a problemas de saúde, tu encontraste no ciclismo uma forma alternativa de cura, né? De tratamento, digamos assim. Interagir com as pessoas também. E a mesma coisa, a gente sabe que não é assim sair da droga, né?
o entrar talvez seja mais fácil, Muito infinitamente mais fácil do que o sair. O sair já é complicado, mas que haja, né, maiores oportunidades, especialmente no esporte. Isso eu vejo que o nosso município já vem, né, crescendo nesse aspecto, através de luta marcial, através das próprias academias ao ar livre, mas mais, né, que tenhamos mais incentivo, que os pais incentivem os seus filhos. Tem que ter muito mais. Né? Levem os seus filhos à praça, não apenas os liberem para ir à praça. Acompanhem os seus filhos, tomem mate com seus filhos, né? Tentem se aproximar mais. E isso a gente fala porque é o que a gente vê. Né? E a idade vai mostrando para a gente as coisas com mais clareza. A gente vai aprendendo também, a gente vai aprendendo também. E isso é o bacana da gente poder usar o nosso espaço aqui do Sem Filtro também para ter conversas como essas, né? Que muitas vezes a gente não tem em outros momentos, em outros locais. Né? Eu particularmente sou apaixonado pela cidade de Santa Cruz do Sul, né? A cidade da Serra também. Aqui. 100 quilômetros daqui. Tu planta uma folhagem, o pessoal vão lá, cuida, planto outras juntos. Aqui na cidade a gente tem que cuidar, pessoalmente. Isso é uma coisa que nós temos que mudar em Butiá. Tu me falou que eu gostaria de ver um Butiá bem diferente, né? Do que é ainda, né? Tu planta ali no canteiro. Tem aqui, ó, o canteiro Getúlio Novac, que é onde eu morei, né? O Gastão Osso lá também é a mesma família onde eu morei. Eu não consigo um horário para jogar bola lá. Eu acho isso errado. Isso é cultura, pessoal. Eu sempre comento que é cultura. Eu quero só um horário para mim jogar bola, levar o pessoal. Quarta-feira agora, a semana que vem, última quarta-feira de maio, é dia de 15 minutos de atividade física. Antigamente eu conseguia ter um horário lá e eu conseguia trazer gente e botava 3, 4, 5 times nos dias, né? Isso aí se perdeu há 20 anos atrás. Nós estamos tentando recuperar. Então tem que começar a ouvir e ver onde é que está isso aí. Né? É uma coisa que lá de trás que a gente consegue pôr agora e mudar, porque e daqui a pouco criar grupos, né? Daqui a pouco tu e mais outras pessoas que abracem isso, porque é muito difícil também solitariamente tu conseguir mudar as coisas. O que eu falei há pouco tempo. É preciso que tenha toda uma mínima organização no sentido de mais gente, né? Para poder pleitear as coisas, para que as coisas aconteçam. Mas eu acredito que nós vamos conseguir, porque digamos que a gente está num processo, a gente chegou num pico assim, que é necessário rever muitas coisas, né? E acho que está sendo revisto. E toda a mudança que se propõe, até mesmo de estilo de vida, ela não é tão fácil, não é tão simples. Depende um passo de cada vez, né? E a disciplina. A disciplina é importantíssima. Agora tu falaste também assim, sobre ver o que acontece com o jovem hoje, que eu tenho olhado assim. Às vezes ele está competindo no futebol. Vou falar por mim, no ciclismo, né? O que eu sempre corri atrás do município, porque eu só pedi isso para eles, todos, nesses 20 e poucos anos. Me deem um transporte para me levar nas provas e me buscar. Entendeu? Só isso, o resto eu conseguia e ficaria muito mais fácil de eu conseguir apoio para outro. Não é fácil a gente pedir para alguém pagar uma inscrição de 300, 400 reais, que é hoje, 200, que seja, e tu não conseguir ir na prova, chegar na pessoa, não fui correr, como é que vai conseguir o outro dia? É bem diferente tu ir na prova, completar a prova e chegar lá, me classifiquei, estou preparado para outra. Agora, no momento que a gente não tem um incentivo, também tem isso aí dá uma desanimada, assim. E aí quem já usa uma porcaria ou pensa em usar, cai a casa. Literalmente, ou entra em depressão, né? Tem que cuidar tudo isso aí, que não, graças a Deus não foi o que aconteceu comigo, né? Mas muitas vezes eu tive vontade de desistir, né? Desistir, porque não é fácil. Ainda bem que não desististe. Eu vou contar casos para vocês assim, ó. Eu tive uma competição de 600 quilômetros que eu tinha que correr e o cara me pagou 50 refeições lá no Rabelândia, em Pantano. Ele pagou lá para mim. E aí eu treinava a prova de 600, saía de Butiá, me alimentava ali às 10 e pouca da manhã, me almoçava lá no Papagaio e até às 6 da tarde eu estava de volta no Butiá. E às 3 e pouca eu estava ali no Pantano de novo, fazia outro lanche, que era cada 40, 50 quilômetros era uma alimentação para a minha gasolina, né? Fiz isso brincando, no outro dia eu dormia ali, né? No outro dia eu fazia o contrário.
eu largava às 6 da tarde e até às 6 da manhã eu ia lá e voltava. Porque o Ravelândia, eu estou citando um exemplo, porque é um lugar 24 horas, né? Está aberto o tempo todo, tudo isso faz parte das minhas competições, das minhas viagens, né? Eu saber onde eu vou andar e que hora eu vou andar, né? Que hoje não existe, mas 24 horas é muito raro encontrar. Aí tá, fiquei contente, pagaram a minha inscrição, chegou na hora, o município tinha ficado, não vou dizer nem quem não é na época, né? De me dar o transporte. Puxa vida, não me deu o transporte. Por causa disso, daquilo, fui eu correr. Era em Rio Grande a prova. Aí veio uma galera daqui aí indo pra lá, vieram por aqui me pegar, só que eu não tinha que me voltar aqui lá, já tinha se comunicado de voltar junto nesse carro, né? Fiz o esforço. Tá, nós vamos só te buscar então, Graça. Tá, tudo bem. Vamos fazer o que, né? Fui lá competir, foi quando eu parei em 2022 de correr o Audax. Eu disse, agora eu não vou mais levar o nome do Butiá, não vou mais correr. Aí o que aconteceu? Fui pro hotel, paguei um hotel a mais que não foram me buscar, eu já tinha pagado o hotel também, que isso tudo é assim, ó. Não tem dinheiro que volte, nem alimentação que volte, nem equipamento. Tudo já foi gastado, já foi investido, né? Treinamento, tudo. Aí fui lá competir, consegui me classificar para a prova de 400. Essa prova saía de Rio Grande, ia a Pelotas, Arroio do Padre e voltava de novo a Rio Grande. Ok. Quando chegou segunda-feira de manhã, não foram me buscar de novo. Eu saí de lá pedalando, olha bem, saí de lá de Rio Grande pedalando, às 7 da manhã de Rio Grande e cheguei 11 horas da noite aqui em Butiá. Cansadíssimo, não tinha lugar para se alimentar nem nada, né? Aí eu disse assim, a partir de hoje não vou mais levar o nome do Butiá, entendeu? E não levei mais, né? Não levei, saí só fazendo cicloturismo, só quem me conhece sabe que eu sou daqui, entendeu? Eu estava levando o nome de Minas do Leão até, entendeu? Porque eu fiquei muito triste, muito abatido, mas não foi fácil, entendeu? Para não perder o que eu já tinha investido, eu estou dando soco em ponto de fato. Isso é um problema, né? Que o município tem. Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue mudar isso Temos aí. que mudar. Né? Se nós não mudar, não vai ter gente para me substituir. Porque, é isso que eu quero dizer. Porque... Pra gente ter um segmento de uma história. Porque às vezes a pessoa já tem um probleminha lá e ele vem, tá, vamos tentar então, ele vem e acontece isso aí, ele larga tudo e vai para o outro lado errado que ninguém quer, né? E eu não dou razão para ele, né? Mas também não deixo de ter certa razão, né? Que isso é destruidor. O que tu queres dizer é que tu não dá razão, mas tu compreende. Compreendo também, né? Não é isso, fácil. Né? Não é fácil. Porque, olha só, eu trabalhava a semana toda. O dia, bom, né, só para vocês terem noção, isso foi uma segunda-feira, cheguei quase 11 horas da noite aqui, às 23 horas. Eu dormi terça, que na verdade o cansaço dá 2 ou 3 dias depois da minha prova, né? Isso é cansativo, né? Eu fiquei a semana toda dormindo e cansado, e estressado, que isso me estressou, né? Também pelo momento de pensar muito, não vou mais correr, isso me incomodou, né? E outra coisa, né? Que, na verdade, eu não queria, olha só, fiz a cirurgia, cansei de correr, dando crise, convulsão, os meus amigos na hora paravam, me ajudavam, que nem em Santa Catarina aconteceu. Para mim, me parece que eu fiquei 2, 3 minutos, né? Parado, assim, mas diz o rapaz que foi mais de 20 minutos. Então, né? E aí isso aí acaba um pouco a pessoa, né? Para quem está começando, se não tiver incentivo, ele volta para o lado negativo. Mas que bom. E a palavra que ficou disso é disciplina, né? A gente precisa ter disciplina para poder até passar por esses momentos que não são tão bons, né? Que faz parte do processo. Mas Graça, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria mais uma vez te agradecer em nome da TV Atualidade, do nosso programa Sem Filtro, pela sua participação, pelo teu bate-papo. Tenho certeza que foi inspirador para muitas pessoas. Foi um exemplo de superação, um exemplo de persistência, de cidadania. Te desejo sorte, sucesso, que tu continue aí essa pessoa querida na nossa comunidade, também fora dela, desenvolvendo seu trabalho, né? Um trabalho do bem, uma pessoa que se dá bem com todo mundo, né? Sorri muito, e é nessa vibe de alegria e de sorriso que a gente deseja que tu siga por aí afora, na tua prática esportiva, que é muito inspiradora. É um prazer ter aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Eu estou me planejando agora fazer um outro cicloturismo, né? Até por segurança eu ainda não vou dizer quando nem nada, porque isso tudo a gente tem que cuidar nos dias de hoje também, né? Infelizmente. Mas assim que eu fazer, eu vou procurar a Rádio Atualidade, vou
vou dar outra entrevista para vocês com mais novidades e tudo mais. Bacana, e tá a bom? gente espera ansiosa. Prometo para vocês, hein? Você sabe o que eu digo, eu faço. Tá certo. E a gente agradece a vocês que estiveram conosco e convida a todos para que estejamos juntos na próxima sexta às 20 horas no nosso programa Sem Filtro. Até lá!